Depois de aprovar o teto para o crescimento dos gastos públicos, ela falava agora há pouco da aprovação do orçamento. Sem esse teto de gastos públicos, o orçamento ficaria difícil. O governo se empenha em oferecer algo que faça a economia andar no meio dessa crise política que vocês acompanham. Nós continuamos ao vivo em Brasília, agora conosco Giovana Teles. Giovana, muita coisa também andando nessa área de governo e de economia ao mesmo tempo. Só para separar um pouco, senão fica confuso mesmo, que tal a gente focar inicialmente nas eventuais medidas que o governo pensa em aprovar, que mexem diretamente, por exemplo, com consumidores e empresas? Boa noite, Giovana. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, o pano de fundo dessas medidas é tentar aliviar as dívidas. E nesse bolo entram empresas, famílias e estados. A gente vai falar de todos. O alto endividamento atrapalha a recuperação da economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou bastante hoje com parlamentares sobre essas medidas que podem ser lançadas amanhã. Das propostas que beneficiam as empresas, chegou-se a falar num novo Refis, um programa de refinanciamento de dívidas, mas a Receita Federal é contra. E aí se elaborou uma outra maneira de ajudar as empresas que estão em apuros com o fisco. Nós não definimos ainda os detalhes, que serão anunciados amanhã, mas muito possivelmente será o aproveitamento de prejuízos acumulados da empresa para a liquidação de uma parte dos débitos fiscais. O nosso comentarista de economia da Globo News, João Borges, que também conversou com o ministro, ajudou a gente a entender isso melhor. A ideia é que o prejuízo acumulado seja usado como crédito da empresa com a Receita Federal, desde que não ultrapasse cerca de 75% da dívida. Os 25% restantes devem ser pagos em poucas parcelas. A empresa sai da lista de devedores, pode voltar a conseguir crédito no mercado. A intenção é tentar evitar a falência de mais empresas. Outra medida é o lançamento de papéis no mercado para estimular o setor imobiliário, da construção civil, que é um grande gerador de emprego. E para o consumidor, a proposta é ajudar a quitar dívidas com o FGTS. Estamos estudando, sim, a questão do FGTS, se é realmente justificável, quais são os impactos econômicos de se permitir que o trabalhador use uma parcela do que ele tem no FGTS para pagar dívidas de alto custo. Giovana, você pegou esse lado que a gente costuma chamar, né, de economia real, empresas, a questão da dívida. Agora, vamos pegar um outro trilho da arrumação da economia, que é exatamente a questão das contas públicas. Aí também tem dívida dos estados sendo negociada e a reforma da Previdência. Vamos começar pela Previdência? Vamos, William. A reforma da Previdência está na primeira etapa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E depois de muito bate-boca desde o começo dessa semana, governo e oposição combinaram de votar a admissibilidade da reforma hoje. Os deputados ainda estão reunidos, mas só vão formar a comissão especial para discutir o conteúdo mesmo da reforma no ano que vem. Agora, William, vamos para os estados. Já foi votado pelo Senado hoje o projeto que cria o regime de recuperação fiscal para os estados que decretaram calamidade financeira. Falta a Câmara ainda. Na prática, o projeto suspende o pagamento de dívidas com a União por no máximo 3 anos. Mas os estados se comprometem a contrapartidas, como reduzir mais os gastos, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores. E quem suspender o pagamento da dívida com a União vai ter que fazer privatizações. O dinheiro vai ser destinado a abater essa dívida. Nós teremos compromissos em contrapartidas e esperamos que isto possa nos dar o tempo necessário para fazer toda a modelagem conjuntamente com os governadores e cada um poderá ter a liberdade de optar ou de aderir. Giovana, vamos lá, vamos tentar refazer nosso caminho, porque as pessoas não se confundam. Começamos a falar da economia, do setor privado, da dívida, de como aliviar a situação das empresas, fomos para a reforma da Previdência, daí para a negociação dos estados. Agora, a crise política e econômica, elas se misturam. E hoje o presidente Michel Temer recebeu a demissão de um importante colaborador, José Yunes, que é mencionado com destaque
num acordo de delação premiada da Odebrecht, ele consegue esvaziar a crise antes dela estourar com força? William, esvaziar eu não diria não, viu? É forte demais para o que a gente está vivendo agora, mas diminui um pouco sim. José Yunes, que é amigo de 50 anos de Temer, foi citado no acordo de delação do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Cláudio disse ter entregue 4 milhões de reais para a cúpula do PMDB no escritório de Yunes em São Paulo. Na carta de demissão, Yunes disse que não conhecia o ex-executivo da empreiteira e que o nome dele foi jogado no lamaçal de uma abjeta delação. Agora, são 2 cadeiras vazias no Planalto. O da Secretaria de Governo, que está sem ministro desde a saída de Gedel Vieira Lima, e a da Assessoria Especial. William. Muito obrigado, Joana. Boa noite para você em Brasília.